Aquele que se isola busca os seus próprios desejos e se volta contra a verdadeira sabedoria. A palavra de Deus diz muito claramente em Provérbios 18:1 que aquele que se isola busca suas próprias intenções e se volta contra a verdadeira sabedoria. Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos isolamos para satisfazer os nossos próprios desejos, satisfazer as nossas próprias intenções. Principalmente ali no início da adolescência, até o início da fase adulta, pois é um período que a gente acredita que sabe de tudo, entendemos tudo, já vivemos de tudo e que não precisamos da opinião dos outros para realizar aquilo que queremos para nós. Mas, com certeza, se isolar nem sempre é uma boa prática, uma boa atitude. A Bíblia diz muito claro que aquele que se isola busca os seus próprios desejos. O que acontece? Toda vez que você se isola, parece até redundante, mas se você está se isolando, significa que você está querendo algo para você mesmo, você já está satisfazendo as suas próprias intenções. Significa que você não quer que nenhuma pessoa se aproxime, nenhuma pessoa dê palpite, que ninguém participe daquilo que você acredita ter para você ou ser para você. A parte B do versículo também diz que se volta contra a verdadeira sabedoria. É um fato que toda vez que você se isola para satisfazer os seus próprios desejos, significa que, pelo menos na grande maioria das vezes, que você está deixando de lado um conselho de alguém, uma orientação de alguém, alguém lhe instruiu, lhe orientou, e aquela orientação, aquele conselho, aquela indicação foi contra aquilo que você queria para você, aquilo que você imaginava para você. Então você preferiu se isolar para viver os seus próprios desejos. Isso acontece muito no meio cristão, principalmente entre os jovens, quando o assunto é santidade. É muito comum entre os jovens se isolar, começar a se desviar quando o assunto é santidade, romance dentro da igreja. É claro que, apesar de eu estar citando isso como exemplo, não significa que somente acontece nessa área. Acontece em diversas áreas, na área financeira, na área conjugal, na área espiritual. É muito comum a gente se isolar para satisfazer os nossos próprios desejos, satisfazer as nossas próprias intenções, quando a gente não quer praticar um conselho que nos foi dado, que nos foi orientado. E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque muito provavelmente não vai dar certo. É comum a gente quebrar a cara, as coisas dar errado quando a gente se isola porque ignoramos a verdadeira sabedoria, ignoramos um conselho prático dado por seu líder, por um líder, pelo pastor, pelo mentor, pelos pais. Então, pode ter certeza que se o seu líder espiritual, os seus pais, ou qualquer outra pessoa que lhe dê um conselho válido e você ignorou esse conselho, muito provavelmente você não vai ter êxito nesse isolamento. Mas é claro, quero deixar entre aspas aqui, que há isolamentos, há momentos em que precisamos nos isolar, principalmente de más amizades. Amizades que não nos fazem bem, amizades que nos prejudicam, amizades que nos afastam de Deus. Então, sim, precisamos nos isolar dessas amizades, mas não se isole de amizades boas, não se isole de Deus, pois na grande maioria das vezes, como eu já mencionei, pois não é uma verdade absoluta, na grande maioria das vezes, esse isolamento onde você ignora conselhos práticos, conselhos bons, está ligado a um desejo pecaminoso. Então, tome muito cuidado com o isolamento. Antes de tomar qualquer atitude, principalmente a atitude de se isolar, você já notou que está sendo vencido pelos desejos carnais, pela intenção do coração, pois a Bíblia diz muito claro que o coração é enganoso. Então, se você já está sendo vencido pelos desejos, pelas vontades mundanas, e já está começando a se isolar ou tem a intenção de se isolar,
busque o seu líder, busque o seu pastor, busque o seu mentor, para que você não venha se isolar e com certeza cair no abismo do pecado. Mas também devemos citar aqui Provérbios 23:9, que diz o seguinte: não fale aos ouvidos do tolo, pois eles desprezarão a sabedoria das tuas palavras. Muitas vezes nós nos preocupamos com aquele que quer se isolar, com aquele que quer satisfazer os desejos da carne, buscando satisfazer as suas intenções, e a gente começa a gastar palavras com essas pessoas ou com a pessoa e ela não nos ouve, e a gente fica ali gastando saliva, buscando convencer essa pessoa de não tomar, de não praticar tal ato, né? E só que nós não devemos gastar as nossas palavras, pois muitas vezes estamos falando a uma pessoa tola que desprezará as nossas palavras. Eu mesmo já aconselhei uma pessoa, eu lembro de um caso específico, onde eu me coloquei como exemplo, pois essa pessoa estava indo pelo mesmo caminho que o meu, errando nos mesmos erros, nas mesmas práticas. E essa pessoa disse para mim: Darlan, eu sei que é verdade, mas eu quero aprender com os meus erros. Então ali ele disse claramente, apesar de ter sido num momento de conversa, de aconselhamento, ele deixou muito claro que a minha opinião naquele ponto específico não era válido, não era importante para ele. Pois ele disse: eu quero aprender com os meus erros, o que não tem nada de errado nisso. Apesar de eu usar muito, crer muito no ditado que é inteligente aquele que aprende com os erros dos outros. Mas se ele quer aprender com seus próprios erros, tudo bem. Pois se ele está fazendo questão de ignorar a sua sabedoria, de ignorar a sua experiência de vida para viver os próprios erros, tudo bem, deixa ir lá. Quero um exemplo prático na Bíblia, um exemplo real na Bíblia de alguém que praticou os próprios desejos e não se deu bem, é o filho pródigo. Apesar de muitos citarem essa passagem falando do amor do pai que recebe o filho que se esbaldou no mundo, nós devemos levar em consideração também a conduta do filho, pois ele pediu a sua parte da herança para se isolar, viver os seus próprios desejos. Ele foi para o mundo, viver as aventuras do mundo, e ali ele não teve a melhor experiência. Então a Bíblia mostra claramente que a conduta do filho foi, ele quis se isolar, ele quis se afastar do pai, da família, do irmão, para viver os seus próprios desejos. Então não gaste a sua saliva com aquele que não quer lhe ouvir, pois ele naquele momento ele está se fazendo de tolo, porque você vai gastar as suas palavras à toa e ele não vai ouvir. Então, cuidado com o isolamento, tá bom? Essa mensagem que eu queria deixar para você hoje. Não gaste a sua saliva à toa com aquele que não quer lhe ouvir, e se ele quer se isolar, deixa ele se isolar. E você que já está quase aí caindo, não se isole, busque o seu discipulador, busque o seu mentor, para que você possa experimentar do melhor que Deus tem para você e não que o mundo tem, o diabo tem para você, porque a gente sabe que ele não tem nada de bom. Então é essa mensagem que eu queria deixar para você hoje. Fique com Deus e até a próxima.